Então vamos lá, pessoal. Nosso assunto de hoje, sistema de freios, né? A parte elétrica a gente finalizou na aula passada, com o sistema de climatização, não foi? Então tá, sistema de freios, para quem está começando na área automotiva, né? É o sistema assim, mais simples para a pessoa entender mais ou menos o que é um carro, né? A gente parte do princípio que o carro tem 4 rodas, né? Todo carro, tem carro de 3 rodas, demais, né? Mas essas rodas que estão no chão, elas precisam diminuir a velocidade do veículo, né? Então vamos pensar direitinho aqui, todos nós aqui. Um carro vai de 0 a 100 km por hora em quanto tempo, mais ou menos? O carro médio, vamos pegar um Argo aí. 13 segundos, né? 13 segundos, não é isso? Ele vai de 0 a 100 km por hora. Você conta até 13 e ele chegou no 100. Beleza? Esse mesmo carro, ele está a 100 km por hora. Beleza? O trânsito parou, ou atravessou uma criança lá na frente, você pisa no freio. Esse carro pode parar em 13 segundos ou ele tem que parar mais rápido? Não é? Muito mais rápido. Ou seja, eu gasto uma energia imensa para colocar esse carro em movimento, de 0 a 100 km por hora. E se eu precisar fazer o contrário, sair do 100 e ir para o 0, parar o carro totalmente, eu vou gastar mais energia, né? Porque eu preciso parar ele em menos tempo. Na verdade, a mesma quantidade, né? Só que em menos tempo. Eu preciso de uma potência maior de frenagem do que de uma potência de aceleração. Legal? Eu preciso reduzir essa velocidade muito rápido. Então, se está 100, 1, 2, 3, no máximo 4 segundos, esse carro já tem que estar parado. Se eu meter o pé no freio ali, não é? De uma vez ali, o sistema ABS entrou, roda não travou, esse carro tem que parar o mais rápido possível. Estou falando isso só para a gente entender a importância de um sistema de freio no carro, né? A gente pensa, só freio. Abre a oficina lá, vamos fazer uns freiozinhos, né? Para começar. Mas a gente tem que dar atenção para o sistema de freio, que ele é muito importante também. Mais do que o sistema de propulsão. O sistema de propulsão, o motor é o coração do carro, beleza. Mas uma coisa é o motor falhar. O motor falhou, o carro para, não vai desenvolver. Mas você pode falhar um sistema de freio. Imagina você está descendo a Serra de Igarapé, pisou no freio ali, cadê o freio? Não é? Tem que ser um sistema muito confiável. Beleza? Então, assim, para eu fazer isso, a gente vai ter alguns sistemas no carro. Primeiro, a minha força de frenagem, que está onde? Está aqui no pedal. Não é isso? Eu vou aplicar uma força no pedal. Aqui eu vou ter o servo-freio, né, que está aqui, ó, né? Já vou falar sobre ele, né? Vou falar só sobre os componentes agora. Servo-freio. Na frente do servo-freio eu vou ter o cilindro mestre. Acima do cilindro mestre, o reservatório de fluido de freio, que vai prover o fluido para o conjunto aqui e para as tubulações de freio. Não é isso? Legal? Esse conjunto todo aqui, então, vai amplificar a minha força de frenagem para que eu tenha uma força bem grande aqui nas rodas, maior do que a que eu estou aplicando, né? O Fusca, a Kombi, lá não tem servo-freio, né? Então, você aplica, o freio é mais duro, você precisa exercer muita força no pedal para que você tenha uma força de frenagem aqui, né? Então, o servo-freio ele vai ajudar nesse sentido. Beleza? Aí aqui nas rodas nós vamos ter ou disco ou tambor, né? No caso aqui um freio a tambor traseiro, tá? Aqui a pinça de freio vai morder o disco, né? No bom sentido, vai morder o disco ali para as pastilhas frearem diminuir a rotação desse disco. Lá atrás as sapatas vão se abrir para poder frear o tambor que está no centro ali da roda, né? Legal? Então, esse é o sistema de freio básico. Para manter o carro parado, nós vamos ter o sistema de estacionamento.
né? Ou tem uma alavanca, ou um botão, né? Hoje em dia, né? Quase tudo está saindo já a alavanca de freio de estacionamento, né? No caso aqui, uma alavanca e os dois cabos de aço, né? Que vão fazer o mesmo movimento das sapatas, né? Como se eu estivesse pisando no freio de serviço, mas só nas rodas traseiras, né? Legal? Então, esse sistema de freio básico, isso aqui. Legal? Então, vamos ver aqui alguns princípios que a gente já estudou, não é? Pressão, né? Pressão atmosférica, lembra lá no início do nosso curso? Pressão absoluta. Vácuo, lembra? Vácuo, pressão abaixo do zero, né? Nós estamos aqui, ó, pressão atmosférica, tem uma coluna de ar em cima da nossa cabeça. Então eu tenho pressão atmosférica aqui, que faz o ar entrar no nosso pulmão, né? Aí o vácuo é quando eu faço um movimento de uma máquina, alguma coisa que cria um vácuo, né? Então esse movimento vai fazer com que a pressão naquele ponto ali seja menor que zero, ou seja, tenda ao zero, né? Beleza? Por que tende, né? Porque na hora que eu faço um movimento de vácuo, a pressão atmosférica sempre vai querer tentar preencher. Então o desafio é esse, para fazer vácuo você tem que ter um sistema muito bem vedado, né? Legal? E aqui já é a pressão o quê? Manométrica, né? Lembra lá que a gente falou? Pressão atmosférica, circuitos hidráulicos. A pressão manométrica ela é uma pressão bem acima da atmosférica, né? Eu estou exercendo uma pressão acima do que está aqui no ambiente. Nesse caso aqui, ó, por exemplo, eu tenho aqui os vasos comunicantes, né? Que usam lá o mesmo princípio, o sistema é para explicar o princípio de Pascal, né? Eu tenho uma tubulação aqui menorzinha, né? Um tubo mais fino, beleza? Cujo óleo, cujo fluido é o mesmo que está no outro lado, de um tubo um diâmetro maior. Beleza, o mesmo óleo que está aqui, ó. Legal? Aí eu venho aqui, ó, e coloco um peso do lado de cá, ó, 10 quilos sobre esse cilindro. Só que como a minha área aqui é pequena, e pressão é igual a força sobre área, né? Lembra lá que a gente falou isso? Pressão é igual a força sobre área. Legal? E a minha área ali é pequena, tá joia? Vamos supor que a minha força ali foi 20. Vamos pegar o 10 ali. 10 quilos, né? E o meu diâmetro ele se fosse 2 centímetros quadrados, por exemplo, só para ficar mais fácil o cálculo. Então, minha pressão seria aqui, por exemplo, 5 kg força por centímetro quadrado, beleza? Só para a gente ter uma noção melhor. 5. Legal? Então, minha pressão, essa força aplicada aqui, né, nessa área de 5 centímetros quadrados, gerou uma pressão de 5 kg força por centímetro quadrado. Só que pelo princípio de Pascal, ó, o óleo que está aqui, na ponta do meu dedo, é o mesmo que está aqui? Sim. É o mesmo que está aqui? 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 É o mesmo óleo, não é? Não está ligado aqui? É a mesma tubulação? Agora a pergunta, a pressão que está aqui é a mesma que está aqui? Mesma pressão. A pressão é a mesma aqui? E aqui? E aqui? Mesma pressão, não é? E aqui? Mesma pressão. Então essa pressão aqui, ó, de 5 kg força por centímetro quadrado, ela está em todo esse espaço aqui onde esse óleo está preenchendo. Beleza? Legal? Então, ó, com esse deslocamento aqui que eu fiz, ó, a minha proporção daqui para lá, ó, com essa força aplicada, eu consegui vencer essa pressão, né? Eu consegui exercer essa pressão e desloquei 10 centímetros aqui, tá? E mantive. Só que como o diâmetro do lado de cá ele é maior, esse tanto que deslocou aqui, e esse líquido é incompressível, vai ser o mesmo tanto que vai deslocar do lado de cá, ó, com a mesma pressão. Essa mesma pressão que foi gerada aqui, ó,
ela vai deslocar. Ou seja, se eu pegar esse volume aqui, ó, tá bom? Todo aqui, que eu desloquei 1 milímetro, vai ser o mesmo volume que eu desloquei do lado de cá, ó. Beleza? Com a mesma pressão. Então, eu exerço uma força pequena do lado de cá, desloca um volume pequeno de óleo, só que do lado de lá eu vou deslocar o mesmo volume, só que como a minha área é maior, eu consigo deslocar esse peso aqui, ó, usando a mesma pressão que está no sistema. Legal? Então eu aplico uma força aqui, ó, vamos supor que aqui fosse um carro, e esse diâmetro aqui fosse o quê? 2 metros. Estou exagerando, né? Fosse isso aqui, ó. O quê? 50 centímetros, por exemplo, o diâmetro aqui. E aqui fosse 2 milímetros. Eu apliquei uma força ali, opa, deslocou o carro lá. Eu tive um deslocamento grande do lado de cá, mantive a mesma pressão, do lado de cá deslocou menos, claro, né? Por causa do volume que eu desloquei do lado de cá, ó. Então esse mesmo volume que está aqui é o tanto que deslocou aqui, ó, com a mesma pressão. Tá? Trazendo para a nossa lógica, seria interessante pegar, por exemplo, quando a gente troca pastilha e encolhe a pinça por completo. Você tem um cilindro lá e entre cada reparo você tem um dedo assim, correto? Isso. E na pinça você tem um êmbolo. Isso, um êmbolo. Na palma de uma mão. Isso aí. aí. A gente encolhe a pinça por completo, para a gente conseguir preencher o êmbolo completo, a gente tem que bombar de 4 a 5 vezes lá no pedal. Isso aí, para ele terminar de chegar. Perfeito. Isso aí. E para você voltar o êmbolo lá da pinça, você tem que fazer muita força, não tem? Tem que fazer muita força aqui para o êmbolo voltar. É como se você estivesse fazendo isso aqui no sentido contrário. Mas o óleo é o mesmo, a pressão estática ela é a mesma dentro da tubulação, da pinça ou do cilindro, né, se for freio traseiro. É a mesma dentro da tubulação, é a mesma que está lá dentro do cilindro mestre. Mesma pressão. Né? E aqui, ó, por exemplo, a minha pressão é 5 kg força por centímetro quadrado aqui, né? Beleza? Então, beleza. Pressão. Ó, minha pressão agora é 5, né? Vou vir para cá agora. Minha pressão agora é 5, ó. A minha área é muito maior. Vamos supor que a minha área é... A área lá não é maior? Se aqui eu tinha 2 centímetros quadrados de área, aqui eu tenho o quê? Uns 20. Vamos supor que eu tenha 20 aqui agora, só para a gente fazer a proporção. Ó. Beleza? 20 centímetros quadrados de área. E aqui 5 kg-força por centímetro quadrado. Beleza? Ó, para eu saber então a força, ou seja, essa força aqui, ela vai simbolizar esse peso que está aqui, ó. Aqui é 1000, né? Só para não fazer o nosso cálculo. Vamos ver o tanto de força aqui que vai multiplicar, ó. Então a minha força, não é? Vai ser igual a 5 vezes 20. 20 vezes 5 dá quanto? 100 kg-força, né? Seria por centímetro quadrado, né? Aqui, ó, não é isso? E aqui 20 centímetros quadrados, eu corto aqui, ó, 100 kg-força. Beleza? Então só da minha área sair de 2, aqui, ó, de 2, do lado de cá, e ir para 20, eu tô 10 vezes mais, né? Então, se eu tenho um peso de 1 aqui, ó, eu levanto um peso de 10 lá do lado de lá, ó. Aqui é a proporção, ó. 10 e 1000, ó, né? 100 para 1 aqui praticamente, ó. Dependendo da relação desses diâmetros aí. Legal? Esse é o princípio de Pascal, né? A mesma pressão, só que as áreas são diferentes. Podia ter uma seringa do lado de cá, ó. Uma seringa exercendo pressão, ela levantaria um carro do lado de lá. Menos um pouquinho, claro. Se você andou 50 milímetros na seringa, você vai andar aqui 1 milímetro mais ou menos, já levantou um carro, por exemplo. Né? Macaco hidráulico, no alinhamento, né? Você levantar o carro ali, coloca a travessa, levantar o carro um pouquinho, né? Para ver rolamento, não é isso? É o princípio de Pascal. E isso eu preciso entender para mexer com o sistema de freio
Para eu saber, poxa, se eu estou aplicando força lá no pedal e essa força não está chegando lá no êmbolo, tem alguma coisa no meio do caminho. Ou essa força está diferente, ou um êmbolo está deslocando mais do que o outro ou menos. Por que eu estou pisando lá no pedal e aqui não está deslocando? Opa, será o que tem dentro do sistema? Né? O que poderia, por exemplo, atrapalhar essa transferência dessa pressão daqui para cá? Aqui é incompressível, né? O óleo é incompressível, vamos considerar, tudo é compressível, né? Mas a gente considera que ele não tem deslocamento nenhum, ou seja, ele não encolhe. Então, tanto que desloca aqui, tem o volume deslocado tem que ser o volume deslocado lá de lá. Por exemplo, se a gente fala que o óleo é incompressível, e você está pisando lá no pedal, ou o cliente está pisando lá no pedal e não está tendo pressão no sistema, alguma coisa está atrapalhando essa característica do óleo, que pode ser qualquer outra coisa menos óleo. Por exemplo, a umidade. Né? A umidade é água, né? É ar. O ar ele é compressível, então vai atrapalhar o princípio de Pascal. Por isso que eu não posso ter umidade no sistema de freio. Beleza? Não posso nem pensar em ter umidade no sistema de freio por causa disso. Lá no sistema de climatização eu não posso ter umidade porque eu posso ter congelamento. Por causa da água, que vai congelar a 0 graus. Né? Posso congelar lá no evaporador, né? Aqui não, aqui eu não posso ter umidade por causa do ar, que é compressível. O sistema aquecendo, essa água pode evaporar e fica o ar aqui, ó, e que é compressível. E vai atrapalhar a minha frenagem. Beleza?